Controle. Esta é a nossa palavra de hoje. E uma palavra importante. Controle na vida. O quanto é importante você ter controle, você ter o autocontrole. E é isso hoje o que a gente vai falar aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Mais Que Ortopedia. Um podcast voltado para falar além da medicina, além da ortopedia, onde a gente vai falar de vida. E serve muito para você, acadêmico de medicina, profissionais na área da saúde. O assunto que nós vamos falar hoje, controle, autocontrole. Você vai entender hoje tudo aquilo que não te ensinaram na medicina. Nunca te ensinaram a ser médico com esse foco. E quando você sai da faculdade, verdinho, e se depara com a realidade, isso te assusta. Assim também como em outras áreas da saúde. Hoje, nós estamos aqui com a professora doutora Marielza Nascimento. Em primeiro lugar, professora doutora Marielza Nascimento, eu quero te agradecer por você disponibilizar todo esse tempo para vir até aqui. Eu sei que a senhora é muito ocupada, mas é de suma importância, e pode ter certeza, tendo conhecimento do seu estudo, da sua batalha sobre esse tema, é que a gente convidou a senhora. Então, a primeira pergunta, na realidade, é: quem é Marielza Nascimento? Boa noite, doutor Rogério. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, sinto-me lisonjeada. Então, assim, fico muito feliz quando as pessoas perguntam, né, a diferença entre a Marielza, pessoa física, e a Marielza contadora, a Marielza empreendedora. Como pessoa física, eu sou irmã, eu sou mãe, né? Eu sou uma pessoa que trabalha normal, que tem outras ocupações. E aí, muitas vezes, os meus alunos perguntam: professora Marielza, como é que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo? E eu respondo para eles que não existe mágica, que não existe magia, existe planejamento. Existe controle. E quando existe essa magia de fazer estratégias, de fazer análise, a gente consegue trabalhar tanto como uma pessoa natural, como uma pessoa física, e a gente também consegue trabalhar executando outras tarefas, como a professora doutora Marielza. E aí, no meu dia a dia, eu procuro ter, assim, muito controle, fazendo planejamento, para que eu possa dar continuidade até na minha profissão. Porque em qualquer uma profissão, a gente não aprende tudo. Por isso que eu sempre digo, a vida é um eterno aprender. E aí, quando a gente tem esse controle, a gente busca novas informações, novos conhecimentos. E aí, como uma pessoa natural, eu tive sonhos também, e aí eu dei continuidade a essa educação continuada. De que forma, né? Fiz a minha graduação, e aí eu percebi, doutor Rogério, que lá nem tudo a gente consegue, a gente não tem essa preparação para atuar no mercado de trabalho. E aí foi quando eu fui buscando conhecimento, e esse conhecimento foi dando uma necessidade da gente buscar novos conhecimentos. E aí foi quando eu entrei também para o mundo acadêmico. Já era profissional, já atuava na contabilidade, e aí eu fui para o mundo acadêmico, e lá eu também senti essa necessidade de buscar novos conhecimentos, me especializando, fiz MBA, depois eu fiz o mestrado, e aí cheguei ao doutorado. E aí eu costumo dizer que a gente consegue, sim, ser um profissional e ter mais de uma carreira, mais de uma profissão, desde que você tenha controle e planejamento. Muito bem. Eu me inspiro muito nisso, né? Planejamento. Tá, gente? Começa a colocar algumas palavras-chave. Controle, planejamento. Tá? Então, tudo isso que não ensinaram a gente, eu vou trazer para o meu lado, tá certo? Da medicina na universidade. Aqui fora foi que a gente veio apanhando, caindo. Então, vocês têm a oportunidade de hoje ter aqui a professora doutora Marielza Nascimento. E vamos falar um pouquinho sobre saúde financeira. E aí eu vou trazer, tá, gente, do nosso lado, dos médicos. Como é que andam a saúde financeira dos médicos? Como é lidar com isso? Na sua percepção?
Então, doutor Rogério, hoje, né, eu acredito, até pela ética profissional, pelo que a gente conhece, né, de conhecimentos que passam, né, nas instituições, nas IES, que formam, né, brilhantes médicos. E aí eu tenho certeza disso, que a graduação forma profissionais maravilhosos. No entanto, tem coisas que não dá para ver na instituição. E aí eles se formam, né? E aí eles não estão preparados para, não só para empreender, mas também como fazer esse planejamento e cuidar da sua vida financeira. E aí o primeiro passo é ter esse controle. De que forma? Procurando um profissional, e não é qualquer profissional. Ele precisa procurar um contador, um especialista que entenda na área de saúde, porque senão ele vai começar a atuar no mercado de trabalho, vai ganhar bem, não é? Mas, no entanto, ele não vai saber ter esse controle financeiro. E aí ele vai ganhar bem, mas também vai gastar mal esse dinheiro que ele labutou, que ele sofreu, que ele tomou muito café, que ele passou noite sem dormir. Estou falando isso porque eu também trilhei esses caminhos. E quantas noites a gente ficou sem dormir, quantas madrugadas. Então agora é o momento certo para ele cuidar do seu negócio. E aí eu tenho até essa frase que a senhora tocou aí, né, que eu digo assim, o erro de ganhar bem e gastar mal. E aí eu vejo a gente, quando a gente termina a medicina e começa a dar plantão. Toma um plantão, toma um plantão. Numa semana a gente dá 4 plantões noturnos, assim, aquela loucura. E depois, quando você começa a ficar cansado, ou quando você pega alguma doença, ou você infarta, ou você entra em depressão, tá? Ou você tem alguma outra patologia, é que você, na realidade, vai parar. E quando você para aqui, aí você tem um susto. Você diz, caraca, ganhei tanto. Mas aí depois a senhora vai adentrar, que a senhora sabe mais do que eu. Mas olha quanto foi que eu gastei. E por falta de conhecimento. Olha quanto foi de juros que eu paguei. E aí a gente começa a pensar. Deixar de ser aquele médico, pessoa física, como a senhora bem falou, que sai, mas a gente pensa só naquela receita e vai muito além, ter outro olhar para a medicina. E aí eu queria saber a diferença, já entrando na área da contábil, da pessoa física para PJ. Então, doutor Rogério, os estudantes de medicina, quando eles terminam lá, eles têm que ter essa ciência agora, se ele for empreender, se ele tem sonhos de montar um consultório, ou de forma individual, ou com mais de um sócio. Primeira coisa que ele tem que saber é realmente essa diferença que o senhor pontuou. Se eu sou pessoa física, eu sou uma pessoa natural. Dá para ganhar dinheiro como pessoa física? Dá. No entanto, the tax aggressive, a carga tributária é muito elevada. Quer ver um exemplo? Se uma pessoa física, ele emitir uma nota de R$10.000 como médico, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. Repete de novo, por favor. Se ele ganha R$10.000 como pessoa física, se ele for pagar, ele vai pagar 27,5% numa tabela progressiva de imposto de renda. Então, em média, só com base no valor de 10.000, ele vai pagar 2.750. Então, não compensa, porque como pessoa física, você vai pagar imposto de renda pela tabela progressiva do imposto de renda. E essa tabela, ela é muito agressiva. Tá? Então, ele precisa entender o que é uma pessoa física. Pessoa física é você pagar 27,5% acima de um determinado valor. Como pessoa jurídica, ele vai pagar menos impostos, principalmente se ele procurar um especialista da saúde, principalmente se a empresa dele for organizada, for planejada, né? Então, imagina agora, para ele que iria pagar 27,5% de imposto de renda, imagina a carga tributária. Brasil, um dos países com a maior carga tributária do mundo. Então, se ele for procurar um especialista na área de saúde, ele vai entrar, né? Ele pode até ser tributado pelo Simples Nacional, que é uma tributação como pessoa jurídica que possui uma carga tributária menor. Tá? Mas tem outras modalidades na legislação. Ele, como pessoa jurídica, ele pode ser optante pelo Simples Nacional, ele pode ser lucro presumido e até mesmo lucro real. Então, a vantagem é procurar um especialista para que esse especialista faça um estudo, faça um planejamento e veja qual é a melhor tributação para aquele futuro empresarial fazer parte de uma carreira agora, não como pessoa física, e sim como pessoa jurídica.
Ah, entendi. Então, na realidade, em resumo, assim, a gente tem que olhar a medicina, além daquele lado humanista, aquele negócio de você querer ser médico, mas como um negócio. Tá certo? Não significa dizer que você olhando para a medicina como negócio, tá? Você vai atender mal o teu paciente. Tá? Vai pensar só no dinheiro. A gente não está falando nisso, a gente está falando em controle. A gente está falando de planejamento. Como trabalhar, e até eu não gosto, tem umas palavras que o pessoal fala, você ganha muito bem. Aí eu disse, olha, ganhar é se eu estivesse em casa, na minha rede, deitado, e caísse um Pix lá de alguém, assim, 0,800. Para mim, aí eu digo, ia ganhar. Mas na realidade, a gente rala. Vida de médico, você, muitas vezes, você não almoça, tá? Você faz o lanchezinho, corre pro teu consultório, depois você lancha, vai operar, depois você tem um plantão noturno, e aí quando chega, você é tirado. Aí o pessoal, você ganha. Não, gente, eu produzia aquele valor. Aí vem alguém, tá? E aí diga-se, o governo e leva, no mínimo, tá, gente? Tô falando assim, 27,5% do que você ganhou. Eu não vou botar 27, não. Se eu tiver errado, tá, professora? Me corrija, por favor. Então, eu vou dizer que eu ganho R$100. Aí vem o governo e me leva 25%. Estou botando 27, não, tá? 25%. Então, na realidade, daquilo que eu trabalhei, que eu ralei, eu vou botar no bolso, levando em consideração apenas o imposto de renda. Porque depois a professora pode até falar que tem outros impostos também aí que você sai perdendo. Tá? Então, o governo leva R$25 e você ganha 75. Então, ele levou. Aí eu pergunto, o que é que você ganha de volta? Você ganha saúde pública? Você ganha escola pública? Então, aquilo que te tiraram, como é que te devolve? Então, para que a gente possa viver razoável, a gente tem que ter o quê? Uma organização, um planejamento. E aí a gente tem que começar, realmente, como a professora falou, ir atrás de um grande profissional. Para quê? Para que ele possa tomar conta. Porque, na realidade, a tua cabeça é dar plantão, operar, é atender bem, tá? E com o número de vagas de universidade, então está cada vez mais aumentando a quantidade de médicos no mercado, a competição é maior, e aí você cada vez mais tem que se organizar. E aí você tem que entender. Como você não vai ter tempo, você vai ter que estudar, então é melhor. Ou você sai da medicina e vai virar empresário também, tá? Tem esse outro lado, que vai entender. Ou então, se você é apaixonado por ser médico, você tem que ter, hoje em dia, uma pessoa, tá? Para tomar conta dessas finanças. E aí, professora, a gente vê aqui se é mito ou verdade, tá? Com relação aos impostos. Abrir uma PJ é sempre melhor do que ser autônomo? Então, há controvérsias. Veja, quando eu digo o seguinte, como é melhor pagar imposto como pessoa física, como pessoa jurídica, de forma formal ou informal? E aí tem que ter muito cuidado, porque como pessoa física, a gente viu em dado momento que ele pode chegar até, numa tabela progressiva de imposto de renda, de pagar 27,5% de imposto de renda. No entanto, tem autônomo, doutor Rogério, que é mais organizado do que uma PJ. Principalmente quando ela não tem organização e transparência nos seus negócios. Quando eu falo de transparência, ele não saber quanto entrou no dinheiro na conta bancária, ele não saber quanto saiu, ele não entender de conciliação, ele não tem um especialista para cuidar dos seus negócios. E muitas vezes, a pessoa física, ele tenta ser organizado e consegue até pagar menos impostos. Mas o ideal é que este profissional procure um especialista para formalizar o seu negócio. Por quê? Se um médico que está terminando agora, ou então ele tende a ter uma cultura de prestar um serviço e não emitir, por exemplo, uma nota fiscal, achando que vai diminuir essa carga tributária, não é dessa forma que diminui a carga tributária. A carga tributária dentro da lei, porque existe essa diferença da gente fazer um planejamento dentro da lei, né, de forma lícita, não ferir as normas da legislação, que é muito complexo, e quando eu tento entrar por esse caminho que não é lícito, a penalidade é muito cara.
A penalidade é muito alta. O profissional, ele pode até perder o seu registro de classe. De que forma? Ele pode ser atuado pela Secretaria da Receita Federal, ele de repente pode ter o seu CPF com restrição. E aí, agora, essa informação alguém pode denunciar e chegar até o conselho de classe dele, quem sabe até ele receber uma denúncia, ele receber uma notificação, e para tal, muitas vezes até ele precisa fazer uma defesa. Então, o que é que a gente aconselha? Não existe uma forma assim mais econômica, existe a forma mais certa, mais controlada dele ter esse especialista vai fazer um planejamento tributário, aí sim, dentro da lei, esse especialista vai fazer com que ele pague menos tributos. Exemplo, imagina agora a pessoa física estava pagando 27,5%. Ou ainda, era uma pessoa jurídica que não entendia tanto da legislação e começou a ser tributado pelo lucro presumido, pagando em média aí quase 17%. Que é lucro presumido? Lucro presumido, a própria legislação já ajuda que você presume que tem um lucro. Na legislação do lucro presumido, independente de você ter lucro ou não, você vai pagar PIS, COFINS, contribuição e imposto de renda à pessoa jurídica. Em uma outra modalidade, no lucro real, por exemplo, você só vai pagar imposto de renda e contribuição se a tua empresa deu lucro. Se não deu, naquele momento, você não precisa pagar esses 2 tributos. Os demais, sim. Só que na legislação, que eu considero até a mais suave nesse momento, seria o Simples Nacional, no entanto, ele não entra em qualquer anexo. Para esse tipo de legislação, para esse tipo de atividade, que é atividade médica, ele iria entrar, por exemplo, no fator R. E aí existe toda uma correlação dentro da legislação, mas é como se fosse uma interpretação matemática, se e somente se. Se ele ficar naquela relação de despesas pela receita e chegar uma informação de 28%, esse profissional ele sai de uma alíquota de quase 16%, ele sai do anexo 5 e vem para o anexo 3. E nessa modalidade, ele deixa de pagar 15%, 16%, 20%, ele pode ir para 6%. No entanto, para chegar, não tem que ter mágica, tem que ter controle, tem que ter planejamento. E aí, como é isso? O especialista vai separar, olha, aqui está as despesas, este profissional tem um CNPJ, este profissional tem despesa, tem folha de pagamento, ele paga imposto de renda, e aí a legislação entende, ele já tem despesa, então ele vai sair do anexo 5 e vai vir para o anexo 3. No anexo 3, ele só vai pagar 6%. Mas para isso, tem que ter um especialista que entenda da área de saúde, que faça um planejamento para ver se é viável o médico ou o empresário estar naquela tributação ou não. Então, o Simples Nacional, se eu pudesse fazer um comparativo agora entre as 3 tributações, o Simples Nacional, ele tem um faturamento, dependendo da atividade, ele começa pagando, se ele estiver no anexo 3, ele começa a pagar 6%. O lucro presumido, 6%. O lucro presumido, independente de qualquer coisa, ele já paga quase 16%. E a pessoa física, ele já começa pagando com esse faturamento 27,5%. 27,5%. Que é meia, doutora? Desculpa, não quero atrapalhar, mas pode continuar lá. E aí, tem mais um detalhe. Como pessoa física, olha a situação. Imagina agora que o médico é uma pessoa física, que ele não tem um especialista, que entende da área de saúde, e aí agora ele coloca tudo lá na sua declaração de imposto de renda. Imagina agora que esse profissional, ele ganhou aí em um ano, 300 mil. E nesses 300 mil, ele está numa carga tributária de 27,5%. Imagina que esse especialista agora, que esse profissional só trabalha, só dá plantões, só vai para congresso, atende home care, e aí agora ele não tem tantas despesas dedutíveis. E imagine agora que ele mandou também qualquer profissional fazer essa declaração do imposto de renda dele. E esqueceu que ele tem cotas para pagar, que esqueceu de acompanhar, de mandar todo mês a fatia do bolo tributário para ele pagar, mercado share, né? Que ele tem que contribuir aos cofres públicos, que a responsabilidade dele não terminou só em enviar uma declaração. Ele agora tem compromisso em pagar. Mas imagina
ou por falta de recursos, ou porque ele estava a descoberto no momento, ele não tinha dinheiro para pagar uma cota. Imagine se isso atrasa, vira uma bola de neve. E agora, como pessoa física, imagine que ele estava devendo na Receita, esse valor, esse débito, ele fica lá em um dado momento, porque depois ele sai da Secretaria da Receita Federal e vai para a Procuradoria. E quando esse valor sai de um espaço para um outro setor, ele não vai mais sozinho aquele valor principal de 300 mil ou de 200 mil. Ele vai para um outro setor acrescido de juros e multa. A tabela é progressiva, vai com Selic e detalhe. Agora vai com honorários advocatícios. E aí, no mínimo, ele pode estar pagando de 10% a 20% a 30%. E detalhe, se ele demorar muito a parcelar, ou se ele parcelou e ainda não teve uma capacidade de pagamento, ele agora, para poder pagar, ele tem que dar uma entrada. E isso são os gargalos de quem não possui um especialista que entenda na área de saúde. Isso é o mínimo, porque isso pode vir até uma execução, isso pode vir a uma delicadeza maior. Imagina o cara lá, o profissional agora está no plantão, chegou em casa cansado e ao chegar tem um oficial de justiça lá na sua porta. Então, isso são coisas que devem ser evitadas quando planejada. Quando planejada, né? Eu agora fiquei até sem palavra, tá, gente? Esse negócio de tanto número que sai do meu dinheiro, eu trabalho pra caramba, mas sai 27 pra cá, sai não sei de quê. Eu digo, meu Deus do céu. E o MEI, doutora? Então, veja, algumas pessoas se perdem achando que qualquer profissional pode ser MEI. O que é MEI? MEI é um microempreendedor individual, com a legislação número 128, no Informe da Memória desde 2008. Essa literatura, essa legislação, ela foi criada para ajudar o empresário que tem poucos recursos, que fatura até 81 mil durante o ano. É um tipo de legislação que ele só pode ter um funcionário, tá? Ela pode ajudar muitas pessoas, menos a médico. E se o médico, se o profissional, né, lá que usa um uniforme branco, que passou várias noites sem dormir, que tem todo um conhecimento. E aí eu digo até mais, o médico, ele tem um conhecimento, além de intelectual, ele salva vidas. E aí, nessa situação agora, se ele tenta entrar por um caminho de uma legislação que fere as normas, ele vai se prejudicar. Se a Secretaria da Receita Federal detectar que um médico, ele vai ser cancelado e vai retroagir a uma outra legislação como lucro presumido, e aí essa situação para ele vai ficar muito delicada, vai causar muito embaraços. E na legislação, quando a gente causa embaraços, a gente é penalizado também. Auto de infrações, legislação, assim, a nossa legislação ela é muito complexa. E até você provar que não tinha conhecimento, que partiu para ser MEI, porque achava que era natural, porque podia. A legislação, muitas vezes, ela é muito dura e ela não vai entender. Ela vai imaginar como é que um empresário, como é que um especialista da área de saúde, que tem conhecimento, que estudou, ele foi ser MEI? Então, MEI é para atividades, para empresários que viviam na irregularidade, que não podia pagar o seu INSS, que tinha sonhos, que tinha planos de se aposentar. Então, essa modalidade não cabe para a atividade do especialista na área de saúde. Se ele partir, não pode ser médico, contador não pode ser MEI, porque é uma atividade de autoconhecimento, intelectualidade. O engenheiro, ele não pode. Então, existem atividades que ele já tem por lei um determinado QNAE. Então, por exemplo, se o engenheiro ou o especialista mesmo, o médico, ele tenta, na hora que você estiver fazendo esse cadastro, vai ser vedado. E se ele insistir, tentar colocar um outro QNAE, uma outra atividade para burlar o sistema, para poder se engajar na atividade como MEI, logo, logo isso vai ser descoberto e ele vai ser penalizado. Ou seja, mesmo você está dando plantão, você salva a vida, você faz um bocado de coisa, mas se você não tiver esse conhecimento e se você entrar nisso aí, você pode ser até preso? Não, eu não diria preso, tá? Eu acho uma expressão muito forte. O ser preso é quando você, deixou de pagar tributo, você pode ser convidado a prestar esclarecimentos. Aonde? Tá? Pode ser pela Secretaria da Receita Federal, pode ser pelo seu conselho de classe, se alguém fiscalizar, se alguém fizer uma denúncia. Então, assim, gente, MEI dá para ajudar muita gente.
Mas médico não. Médico tá? não. Médico não. Isso O aí médico tá fora. corta meio. Corta mesmo. Um médico, ele pode ser... Existem vários tipos de modalidade. Um médico, ele pode trabalhar sozinho, pode fazer uma carreira solo. Ele pode ser um empresário individual. Ele pode ter um grupo de médicos. Ele pode ser uma sociedade limitada, tá? Menos CMEI. Entendi. Muitas ideias já tá passando aqui na minha cabeça agora. Me diga uma coisa, contador, pelo que a senhora falou, já sei até a resposta, mas contador, é tudo igual? Então, eu costumo até dizer o seguinte, por exemplo, se eu quebrar um braço, eu não vou procurar um endocrinologista, eu vou procurar um ortopedista. Então, cada profissional, ele tem a sua especialidade. Por exemplo, tem contador que atua só na área bancária, na construção civil. Tem contador que ele é um ponto isolado. Eu costumo até dizer para os meus alunos que existe alguma especialidade, como doutores, que eles são outliers, que eles são ponto fora da curva, porque eles conseguem fazer mais de uma coisa. Mas aí o que é que eu costumo dizer? Que o contador, para manter a sua ética, ele vai assumir na função que ele conhece. É como médico, algumas especialidades. Eu posso até, de repente, procurar um especialista. Falar assim, olha, eu estou com esse e esse problema, eu estou sentindo isso e isso. Então, o profissional que é ético, ele vai me ouvir e ele vai dizer o seguinte, eu posso até te ajudar a investigar, mas o seu caso, você vai procurar agora esse outro profissional. Então, quando alguém, às vezes, me procura e fala assim, Marielza, eu estou com um probleminha na receita, tu pode fazer essa defesa para mim? E quando eu olho, eu falo assim, opa, eu posso até ajudar na peça, mas agora você precisa de um advogado. Então, tem áreas que nem todo contador pode atuar. Tá? Então, o que é que eu aconselho? Procure um especialista que entenda daquele certame, que entenda daquele conteúdo. Então, não procure qualquer um, porque muitas vezes o profissional ele só terminou uma graduação. Ele nem fez prova. E para ser contador, para ser um perito, para ser um especialista, ele tem que fazer prova. E quando ele faz prova, ele é testado. E depois disso, ainda não está bom não, fazer uma especialidade. Sei lá, eu vou atuar na área de auditoria, na área de medicina. Terminei um MBA. Está muito pouco, então agora eu vou me especializar ainda mais. Então, o que é que eu aconselho? Contadores, tem vários tipos de modalidades que ele pode atuar, mas tem aqueles que atuam em vários ramos. Então, o que é que eu aconselho? Procura um renomeado, procura um que tenha nome no mercado, procura um que já é indicado, ou então procura um que você conheça. Ou até mesmo vai no conselho de classe e fala assim, olha, eu estou procurando aqui um contador que entenda dessa área. Quem que você pode me indicar? Então, contador não é tudo igual. Não é tudo igual, né? Qual a sua opinião com relação a uma frase? Não vale a pena declarar tudo, porque senão a gente vai pagar mais. Então, eu costumo dizer o seguinte, quem faz errado, paga 2 vezes. Então, eu aconselho a pagar o que é correto. Porque imagina só, eu prestei um serviço e o preço desse serviço foi 100 mil. Só vou botar uma nota aí de 30 mil ou 40 mil. A Secretaria da Receita Federal, ela trabalha com inteligência artificial. A Secretaria da Receita Federal e outros órgãos, ele tem pessoas inteligentes que trabalham com aquilo. Então, o que que eles fazem? Eles cruzam as informações. Então, os órgãos, mais do que nunca, eles estão sincronizados. Eu diria até que eles estão fair in love. Apaixonados. Eles estão numa sintonia tão grande que, imagine, eu tirei uma nota na prefeitura, foi uma nota de 100 mil. E daí eu mandei para o meu contador, eu não mandei essa nota, eu falei assim, a nota foi de 50 mil. Ou então, nem precisa tirar a nota, mas o dinheiro caiu na minha conta. Só caiu. Da pessoa jurídica. Imagine, olha que situação surreal. O empresário chega para o contador e fala assim, eu não tive faturamento. Um médico na área de saúde não teve faturamento, vive dando plantões. Você tenta falar com ele, eu estou no plantão. Não tenho plantão. Eu estou no plantão. Aí não tirou nenhuma nota fiscal. Mas caiu na conta dele R$1 milhão. Imagina agora que esse profissional brilhante, que ele estudou para isso, várias noites sem dormir, não tem uma vida normal, a família quase não vê ele em casa. Quando tenta dormir, o telefone dele toca, ele tem que atender, uma emergência. E tirou na conta dele R$1 milhão. E ele não informou nada. E ele está tranquilo, porque não emitiu nota fiscal.
E aí, agora, chega um belo dia dele ser notificado. Se ele tiver um bom especialista, ele vai lá no ECAC, na Secretaria da Receita Federal, e ele vai ver uma notificação. Vai chegar, é como se fosse uma caixa de e-mail, uma caixa de mensagem, tem lá, notificação. Aí chega lá, o doutor fulano de tal, você informou que ele não teve movimento. No entanto, de acordo com o e-financeiro, a instituição financeira, a base calorosa, ou a base amigável, ou a base da metralhadora, informou para o fisco que a conta da pessoa jurídica foi movimentada em R$1 milhão. E agora, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho vai devorar. Então, o que é que eu aconselho? Dá César o que é de César. Se faturou, emite uma nota fiscal, porque você não informou, você não emitiu nota, mas o dinheiro caiu lá na conta da empresa. E aí a Receita faz prova que esse dinheiro não é da empresa. E aí não adianta, vai pagar imposto do mesmo jeito. A Receita, cada vez mais, ela busca conhecimentos, informações de forma inteligente para cruzar e chegar até o contribuinte, chegar até o empresário. Então, não compensa. Ele vai ser notificado, ele vai ser convidado. E detalhe, se o profissional que faz a contabilidade dele, o que cuida, não perceber que lá na caixa do ECAC, lá na mensagem, chegou essa notificação, vai virando uma bola de neve. E vai chegar um momento que ele não pode mais retificar. Que ele vai ser convidado a fazer pelo menos aí um parcelamento. E declarar que realmente aquilo foi uma receita. Ou, se ele tiver uma boa defesa, se realmente ele provar que aquele dinheiro veio de um contrato. E aí, como é que eu vou provar algo se eu não tenho um contrato com aquela data que ocorreu o fato gerador? Então, é muito delicado quando você tenta partir para essa situação. Ter uma informação e não informar todo e informar pela metade. Não façam isso. É perigoso. É perigoso. Diga uma coisa, doutora. 3 passos, resumindo assim, 3 passos para organizar a vida contábil do médico. Primeiro, doutor Rogério. Primeiro, procurar um especialista da área de saúde. Segundo, saber a diferença do que é uma pessoa física, do que é uma pessoa jurídica e ter certeza de que ele não pode ser MEI. Porque como pessoa física, eu vou pagar bem mais impostos. Então, eu preciso saber essa diferença. Por quê? Se ele procura um bom especialista na área de saúde, sabe o que é que vai fazer esse bom especialista? Primeira coisa, ele vai logo fazer um planejamento tributário. Nesse planejamento tributário, ele vai falar assim, olha, você é melhor estar nessa atividade aqui, nessa tributação como Simples Nacional. Ah, você está numa equipe que fatura demais, 1 milhão, 600 mil, 700 mil, não dá mais para ser do Simples Nacional. E também não dá para ser do lucro presumido, porque presume-se que você tem lucro. E no lucro real, não. Você só vai pagar imposto de renda se a empresa deu lucro. E detalhe, existem vários detalhes na legislação que é tão complexa. Se o empresário teve lucro gigante, se ele teve um prejuízo gigante, esse prejuízo ele não vai pagar imposto e esse prejuízo ele ainda pode utilizar no exercício seguinte. Por isso que ele tem que ter um especialista na área. Então, as 3 primeiras coisas, simplificando. Saber a diferença, pessoa física, pessoa jurídica, saber que ele não pode ser MEI. Procurar um especialista que entenda de planejamento tributário, que entenda de gestão, que entenda de finanças, para procurar a melhor coisa, porque esse profissional vai fazer um planejamento tributário dentro da lei, de forma lícita, e vai diminuir a carga tributária dele dentro da lei, sem ferir as normas, sem ferir a legislação. Muito bem, doutora. Me diga uma coisa, é importante sempre separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, eu costumo dizer para os meus alunos da graduação que na legislação a gente tem um princípio chamado entidade. O princípio da entidade, ele nos orienta, ele nos norteia, tá? Dizendo o seguinte, o que é da Marielza, pessoa física, é da Marielza. O que é da pessoa jurídica, é da pessoa jurídica. É como se fosse óleo e água, eles não se misturam. Eu tenho um patrimônio na pessoa física, eu não posso envolver esse patrimônio na minha pessoa jurídica. Eu tenho dinheiro da minha pessoa jurídica e se envolver outros sócios, e se tiver outros diretores, eu não posso ir lá e pegar esse dinheiro para pagar uma conta minha pessoal. Então, o princípio da entidade, ele orienta, ele norteia. O que é da pessoa física, é da pessoa física. O que é da pessoa jurídica, é da pessoa jurídica. Por quê? Se todo momento eu estou tirando dinheiro da pessoa física para pagar uma guia de imposto da pessoa jurídica, eu estou tirando dinheiro da pessoa física para pagar uma folha de pagamento,
calma, alguma coisa está errada? Porque a pessoa jurídica ela tem que ter capacidade de pagar as suas contas. Se não tem, pede ajuda, procura um especialista para fazer uma consultoria, vê onde é que está, alguma coisa está errada. E aí a pessoa física, ela não pode misturar as coisas dela para pagar as contas da pessoa jurídica, porque senão vai faltar para a pessoa física. Então, são pessoas distintas, são pessoas separadas. Ah, mas o meu nome é Dr. Rogério, por coincidência é o nome da minha empresa. Mas são pessoas diferentes. A pessoa física tem CPF, a pessoa jurídica tem CNPJ. Então, precisa separar, porque senão vai causar embaraço. Quantas pessoas físicas, por misturar a parte financeira, não ter esse controle gerencial, não ter esse controle financeiro, acaba prejudicando não só a pessoa jurídica e não a pessoa física. E aí, por não ter esse controle, ele pode abrir a empresa e estar numa situação confortável e, de repente, ele olha para trás e diz, o que foi que eu fiz? Eu era normal, eu dormia normal, agora eu tenho dívidas. Eu tenho um monte de dívidas que está me afundando. Por que que isso aconteceu? Porque ele misturou. Ele tirou dinheiro da pessoa jurídica e pagou coisas na pessoa física. Ele tirou dinheiro da pessoa jurídica e pagou um carro. Ele tirou dinheiro da pessoa jurídica e começou a emprestar. E não pode. É proibido isso. Deveria ter até uma lei mais forte do que esse princípio para proibir, sabe? De ser penalizado mesmo. Porque se você cuida da sua empresa, como você cuida das vidas, eu tenho certeza que o que você está empreendendo aqui, você vai galgar por muitos anos o futuro da sua empresa. Futuro, né? Isso é importante. Só que a gente médico, é por isso que eu falo, né? Isso a gente não tem essa visão dentro da área acadêmica, lá na instituição. A gente aprende, e aí já tem até uma coisa também. A gente faz a área de saúde, mas a gente só estuda doença. Né? Aí a gente estuda doença para cuidar dos outros, mas também esquece das nossas, e principalmente da saúde financeira. Por quê? Porque a gente pensa, querendo ou não, gente, essa é a verdade. A gente vai, trabalha pensando em ganhar, mas você gasta mal. Às vezes é até melhor trabalhar menos. Se você tiver uma saúde financeira, você vai ter os melhores resultados. Pode pensar nisso? Sim, então, quando você tem um bom especialista na área de saúde, ele vai pegar a sua empresa e aí você vai falar assim, olha, contador, eu montei a minha sala médica, eu estou querendo comprar equipamentos de última geração, sabe? Eu quero atender crianças que ela não sinta dor, e aí eu estou pensando em trazer um produto importado, sabe? Que aqui no Brasil não tem. Aí o seu especialista vai falar assim, doutor Rogério, deixa eu dar uma olhadinha nos seus demonstrativos contábeis. Deixa eu ver como é que estão os seus índices. Porque os índices, eles vão falar se a sua empresa tem capacidade ou não de pagar esse novo produto. E aí, se não tiver um bom índice de liquidez e outros índices, ele vai dizer assim, calma, doutor Rogério, espera, não é o momento de investir agora. A sua empresa não está com capacidade financeira de investir em um novo produto. Vamos fazer um levantamento, vamos fazer aqui um planejamento, vamos partir para novas estratégias, deixa eu fazer novas análises e te dou um retorno. Deixa eu dar uma olhadinha como anda o balanço patrimonial da sua empresa, tá? Pelo que eu lembro, o ano passado, lá na sua DRE, houve um prejuízo. Então, o especialista da área de saúde, ele vai lhe orientar para que você não tome uma decisão errada. Porque se você toma uma decisão errada, vai vir consequências. E se você não tiver essa capacidade de pagar e ainda aumentar o prejuízo da sua empresa, com juros, com multa e outras situações mais delicadas. Uhum. Olha que na realidade você é que vai ficar doente. Exatamente. Você e sua empresa vão para a UTI e aí vai ter que recorrer à doutora Marielza. Doutor, me tira uma dúvida que surgiu agora. Vou colocar aqui uma consulta de um plano, R$100. R$100, tá certo? Pessoa física, eu sei que tem vários impostos, mas mais ou menos sai quanto desses R$100? Então, se a pessoa física, ela ganha qualquer valor, ela tem que se atentar à tabela do imposto de renda, porque ela é progressiva, ela vai assim, ó, de 0 centavo até 2.000, tarará, 3.000, ele é isento. De 3.000 em um, exemplo, estou interpretando a tabela progressiva do imposto de renda. Às vezes a diferença é só de 1 centavo. Ele já vai para uma alíquota de 7,5%, depois já vai para 15%, depois vai para 22,5% e depois já vai para 27,5%. E aí a gente sabe que todo esse dinheiro é destinado aos cofres públicos para que vá para a saúde, para a educação, para que aumente as políticas públicas. Só que nem sempre isso acontece. Mas, assim, independente de qualquer forma,
tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela paga imposto e esses impostos serão distribuídos aos cofres públicos, né, para atender aí a demanda, as necessidades da sociedade. O que se tem que fazer, né, desse valor? É ele fazer um planejamento para ver se vale a pena realmente ele estar como pessoa física para pagar esse imposto. Isso. Mas a minha dúvida é assim, além do imposto de 27,5%, tem outros impostos? Então, como pessoa física, ele não está associado a um CNPJ. Então, o que ele vai pagar? Imposto de renda retido na fonte e vai pagar se ele emitir uma nota em qualquer munícipe, em qualquer prefeitura. Eu vou dar um exemplo aqui para o estado de Alagoas. Imagine que esse médico, ele trabalha no estado de Alagoas e ele deu um plantão. Ou ele fez um home care. Foi lá e fez um atendimento. Então, agora ele precisa emitir uma nota fiscal. Então, para ir na prefeitura, ele já começa pagando simplesmente 5% de ISS. Imposto de serviço de qualquer natureza. Ele vai pagar ISS. Fora o ISS, ele vai pagar o imposto de renda. Por quê? Vamos imaginar que a prefeitura agora passe um canal, um call center, e passe essa informação para a Secretaria da Receita Federal. Então, quando ele for fazer lá a declaração do imposto de renda, com o GOV, ele vai pescar essa declaração. Ele, meu Deus, já tem lá as fontes pagadoras que informaram a Receita. Porque o home care, onde ele fez esse atendimento, ele pode informar que teve uma despesa e que pagou o doutor Rogério 100 mil durante um ano para cuidar dele e fazer lá as fisioterapia, tarará. Só que ela também pediu uma nota fiscal para que ela fosse deduzida. Olha como as coisas são cruzadas. Eu, como pessoa física, que fui assistida na minha casa por um especialista, eu quero que ele emita uma nota fiscal. E com essa nota fiscal agora, como pessoa física, eu vou deduzir também o meu imposto para a Secretaria da Receita Federal. Então, eu informo, o especialista não informou. Então, a Receita vai notificar o especialista dizendo o seguinte, olha, um exemplo, a Marielza informou aqui que foi atendida pelo doutor Rogério e pagou 100 mil. Então, eu vou cair em malha para que eu notifique o senhor perante a Secretaria da Receita Federal. Ele vai dizer o seguinte, olha, durante esse ano, eu não posso fazer muita coisa por você, não. Mas a partir do dia 2 de janeiro do próximo exercício, você anexa, você dá entrada no processo e anexa o documento do doutor Rogério. Então, respondendo a sua pergunta, ele paga imposto de renda e ele paga ISS, 2 tributos. 2 tributos. Aí só aí de cara tem 27,5 mais 5. Aí já vai para 32,5. Então, daqueles R$100 já sai R$37. 32,5. 25, 27 mais 5, 32,5. Que é 27,5. 32,5% de R$100. Então, na realidade, cuidar da nossa saúde financeira é tão importante como você cuidar do paciente. Exatamente. É isso? É isso. É isso. Doutora Marielza, já estão ali me cobrando ali já, tá certo? O Flávio, Ana Paula, passa rápido. E foi brilhante essa aula. Eu tô até aqui assim, tá, gente? Matutando de tanto número, né? Imagina, ortopedista, osso, aí vem esses números 27,5%, 5%, não sei de quê. Aí a gente ganha X, quando pensa, não, cadê o dinheiro que a gente ganhou? Já foi. E foi para onde? Aí a gente tem que parar e planejar. Então, quais são as suas considerações finais? Então, o que é que a gente orienta para os profissionais que estão terminando agora? Continue empreendendo, abra seu negócio, procure um especialista, no entanto, procure um especialista que tenha uma estrutura, que tenha conhecimento na área e que tenha conhecimento na legislação para que o seu negócio venha crescer. Então, você vai cuidar também do seu paciente, né? Você fez um juramento, mas cuide também da sua empresa, porque a empresa, ela também é uma vida. E se eu não cuido bem dessa vida, o que é que acontece? Ela vai morrer. Empresas morrem. Por que as empresas morrem? Porque ela não teve uma boa manutenção, porque ela não teve um bom especialista. E se eu, que estou assistindo agora, estou pensando em contratar a professora doutora Marielza Nascimento, o que é que eu devo fazer? Onde procurar? Quais os contatos? Então, se quiser contratar, né, a A3 Contabilidade, a gente fica no centro da cidade, a gente tem uma página na internet, A3 Contabilidade, a gente atende no 3027-0612, tá? Pode procurar qualquer um dos
dos especialistas que atuam lá, a gente tem vários especialistas em vários setores, e aí com certeza ele vai cuidar e receber a futura empresa com muito carinho e vai cuidar dela de acordo com as normas da legislação, para que ela cresça e para que no futuro ela tenha relatórios e possa comparar, falar assim, ó, quando eu procurei eu já tinha empresa, mas a minha situação era assim, 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 e agora a minha empresa está nessa situação, ou então já começa de forma correta, abrindo com CNPJ, com contrato social, com os alvarás. E não é de todo jeito, não, que eu abro uma empresa, não. Eu tenho que ter documentos comprobatórios provando a minha especialidade. Muito bem. Então, gente, ó, mais uma vez, mais um episódio em que o Mais Que Ortopedia, ele cumpriu a sua missão. Como a gente sempre fala, aqui a gente fala mais do que medicina, mais do que ortopedia, a gente fala de vida. E para ter uma vida e ter vida de qualidade, é preciso também eu ter uma boa saúde financeira. Então, se você ficou até agora assistindo esse episódio, por favor, se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, ative esse sininho para que você possa receber outras dicas importantes. Esse canal foi feito para isso, para que a gente possa se organizar e possa refletir e possa desempenhar cada um o seu papel dentro da nossa sociedade. Fique com Deus.